e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vou ler mais uma vez. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 12, e o verso 2. Aleluia. Quarta-feira passada, Deus falou tremendamente, né, irmãos? Nós ouvimos a voz de Deus, e eu creio que hoje também Deus vai falar conosco nesta palavra. Quem achou, diga amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra, como o Senhor já falou, Pai, nesses dias anteriores. E eu creio que o Senhor falará nessa noite aos nossos corações. Repreende, ó Pai, tudo aquilo que vem tirar nossa concentração, tudo aquilo, ó Pai, que vem tirar, Senhor, o nosso foco, pois nós cremos que o Senhor tem algo grande para as nossas vidas. Que esta palavra seja palavra de transformação, palavra, ó Pai, que vem nos ensinar, Jesus, a cada dia melhorar diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Pode sentar glorificando ao Senhor. Queridos, dois textos que nós lemos aqui muito importante. Nós estamos falando nessa série de nova criatura. Ser uma nova criatura não é fácil. Ser uma nova criatura é estar todos os dias renunciando o nosso eu, todos os dias falando não para o mundo, e todos os dias tomando a cruz e seguindo ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Fala para o seu irmão: tudo se fez novo. Fala mais uma vez: tudo se fez novo. E aqui nesse texto que nós lemos em Romanos, nós lemos esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo: não conformeis com este mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Fala ao seu irmão: você é chamado para fazer a diferença. Aqui nesse texto nós podemos encontrar que nós não podemos conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo, mas está dizendo que nós temos que experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Entendemos aqui que ser nova criatura é ser chamado das trevas para a luz. Antigamente nós estávamos andando em trevas, em caminhos tortuosos, em caminhos de pecado, em caminhos a qual nós andava na escuridão. Mas um dia, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e reconhecemos Jesus como o único Salvador, nós fomos tirados da escuridão para a luz. Nós se tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas nós esquecemos para trás, como o apóstolo Paulo está dizendo: olha, as coisas velhas eu deixo para trás, as coisas passadas eu deixo para trás, eu me preocupo agora com o alvo que está à frente. É assim que nós temos que entender, que ser uma nova criatura é seguir no foco daquilo que Deus tem direção para a minha vida e para a sua vida. Então, nova criatura aqui é fazer a diferença. E diz: não conformeis com o mundo. Essa palavra nos chama muita atenção,
Porque não conformar com o mundo aqui nesse versículo que nós lemos, significa, irmãos, que nós não devemos enquadrar com o mundanismo. Significa aqui que nós temos que agir de forma diferente. Porque a forma que o mundo quer que nós enquadramos é a forma do pecado. Mas Deus, Ele quer que nós seguimos Ele diferente, com o coração aberto, sabendo que Ele tem o melhor para mim e para você. Mesmo nesse versículo que nós lemos, esse versículo ele traz uma exortação para mim e para você. Também ele está explicando aqui como isso pode ser possível, ser uma nova criatura, esquecer do mundo. Como isso é possível? Ele está aqui dizendo, mas transformai vós pela renovação da vossa mente. Somente assim, depois de nós renovar a nossa mente no Senhor, transformar a nossa mente no Senhor, somente assim que nós podemos experimentar as coisas boas de Deus, experimentar o que Deus tem para nós. Enquanto a nossa mente não for renovada, nós não podemos compreender as coisas boas que Deus tem para a nossa vida. 2 Timóteo 2,4, ele fala um versículo aqui tão importante: ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que aqui Timóteo está dizendo? Uma vez que eu me alistei no exército de Deus, uma vez que eu entreguei o Senhor a minha vida, ele está dizendo, eu não posso mais me embaraçar com as coisas desse mundo. Eu não posso mais ficar preso nas coisas do pecado. Aqui Timóteo está dizendo, porque o meu dever agora é agradar o meu general. O seu dever agora é agradar o seu general. Quando você se alista no exército, primeira coisa, você tem que obedecer o seu general. Quando você alista no exército, você está no comando de um general. E quando nós também alistamos nesse exército, nós estamos no comando do general, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por isso que nós cremos que nesta noite nós somos uma nova criatura. E aqui é importante entender, nesse texto, nesse contexto aqui aparece a exortação, que está dizendo, não vos conformeis com esse mundo. O apóstolo Paulo que traz uma advertência. Ele está tratando aqui acerca como deve ser o relacionamento dos remidos com aquele que redimiu. Ele está exortando a minha igreja e dizendo como deve ser o meu relacionamento com Deus, como deve ser o meu relacionamento com o Senhor. Uma vez que eu aceitei Jesus, não é mais aquele relacionamento que eu estava no mundo. Agora eu aceitei Jesus como Salvador, meu relacionamento mudou. A minha vida de pecado agora não combina mais com a vida de uma nova criatura. A vida passada não combina mais com a vida da nova criatura. Precisamos nós entender isso aqui, que Paulo fala, não conformeis. Literalmente ele está falando aqui e advertindo que os crentes, eles têm que ser moldados, transformados, mas não moldados na forma do mundo, não ser moldados com o que o mundo está ensinando, não. Apóstolo Paulo está dizendo assim, que nós temos que ser moldados pelo Espírito Santo, porque o mundo aqui, eles quer moldar o ser humano com um esquema mundano, dizer que as coisas erradas estão certas quando estão erradas. E aqui nós vamos entender esta palavra, que a palavra mundo, aqui dessa frase que também nós
podemos traduzir como século. O mundo significa século, ou era. Nesse contexto dessa palavra, o mundo aqui não se refere aqui no sentido, está se referindo no sentido universo. Mas o que acontece aqui? O que acontece é que o apóstolo Paulo não está referindo o mundo, mas o apóstolo Paulo está referindo um sistema que há no mundo. É diferente, porque nós não podemos sair do mundo aqui. Nós vivemos, trabalhamos com pessoas que não servem a Deus, andamos às vezes na rua com pessoas que às vezes também não servem a Deus. Você anda de um lado de um espírita, de um lado de um macumbeiro, você nem sabe quem que é, está no mundo. Mas o que o apóstolo Paulo está referindo, para mim não me contaminar com o sistema, com aquilo que o mundo está vivendo, as orgias do mundo, as promessas de Satanás, o que Satanás está oferecendo para a carne. Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está referindo sobre o sistema do iníquo, pecaminoso, que predomina o presente, os dias de hoje, a era de hoje. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se referindo à ideologia de hoje, porque as ideologias estão dizendo que está certa. Tantos estão saindo do armário agora, né? Parece que aflorou. Está tudo certo. É isso que o apóstolo Paulo olha. Eu tenho a mente de Cristo. Eu posso olhar, mas não posso conformar. Eu posso ver a situação, mas eu não posso ter aceitação. Porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia condena. Então eu não posso me conformar com isso, porque eu sou uma nova criatura. Porque isso é o sistema que é inimigo de Deus. É um sistema que se torna inimigos do Deus Altíssimo. Então eu e você, como uma nova criatura, nós devemos ter os nossos valores. Quem crê nessa noite? A Bíblia vai dizer que o Deus desses séculos, 2 Coríntios 4, verso 4, que o Deus desses séculos cegou o entendimento. Quem é o Deus desses séculos? O diabo, né? Ele cegou o entendimento para que o ser humano não pode entender a verdade. O que significa? Ele bloqueou a mente do ser humano para que o ser humano não pode entender as coisas de Deus. É isso que Satanás faz. É por isso que às vezes você prega, você fala de Deus, mas a mente está bloqueada. Não consegue entender os propósitos que Deus tem. E como estão as pessoas de hoje, irmãos? Você que olha para o mundo hoje, uma pessoa que não é nova criatura, como ela se comporta no mundo de hoje? Essas pessoas estão conformadas nos dias de hoje com a miséria. Essas pessoas estão conformadas com a fome. Essas pessoas estão conformadas com o alcoolismo, com as drogas, com o tráfico, com tudo. Conformado com as guerras, com as injustiças, com a corrupção, com a destruição. Porque essas pessoas já estão agora com a mente bloqueada, se conformam agora com a família destruída. Como eu disse, as ideologias.
os desrespeitos, se conforma agora com os maus políticos. É a verdade. Tanto que conformou que os piores estão lá. Eu, como nova criatura, eu não posso me conformar com essas coisas. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. Você pode até olhar e ver, mas não pode conformar com a situação. Ser nova criatura, irmão, é fazer a diferença. Estar na igreja e não fazer a diferença não adianta nada. Aceitar Jesus Cristo e então não ter transformação de vida não vai adiantar nada. Se eu aceitei Jesus, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser transformado, as minhas ações têm que ser diferentes, o meu jeito tem que ser diferente. As minhas e as suas virtudes valem mais do que palavra. As minhas ações e as suas ações valem mais do que palavra. O maior testemunho do ser humano para mostrar se é uma nova criatura é o seu testemunho de vida. Por onde você passa, as pessoas vão olhar para você. Ali lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva de Deus, como falou com Eliseu. Vou construir uma casa ali, um cantinho, porque ali é um homem de Deus. Só de olhar conheceu que era um homem de Deus. As minhas virtudes e as suas virtudes. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali é diferente. Ali é uma nova criatura. É fácil demais, irmãos, quando nós criamos uma série que fala: você vai receber uma casa, você vai ganhar um carro, você vai... Bênção. Mas nós precisamos também falar da nossa salvação, da nossa mudança de vida, da nossa transformação. Precisamos olhar para nós e ver: Senhor, onde eu estou errado, onde eu tenho que mudar. Eu tenho que olhar os meus caprichos, porque às vezes eu tenho os meus caprichos e esquecemos das coisas de Deus, as coisas que é necessário fazer para Deus. Mas Deus te chamou para fazer a diferença nesse mundo. E nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós não devemos contaminar com esse mundo. Aonde tiver o pecado, nós não devemos contaminar com ele. A Bíblia fala para nós não sentar nas rodas dos escarnecedores. Já é uma forma de não contaminar com eles. Quem está entendendo? A igreja de hoje está conformada com a divisão. Tem igreja dividindo, está tudo tranquilo. Não deu certo, vamos dividir. Não deu certo, vamos virar a placa, vamos para outra. Está tudo conformado. As vai sai de lá sem a bênção. Sai de lá brigado. Põe uma placa. Se uma pessoa que saiu de um lugar porque não deu certo, em guerra, em briga, você acha que vai ser bênção para a vida das pessoas? Você acha que a pessoa pode ser alguém que pode abençoar alguém? Se não estiver debaixo da autoridade. Eu não posso me conformar com isso. Não posso. E aqui nós entendemos aqui que nós não podemos conformar com tantas as coisas que acontecem. Muita dentro da igreja adultério. Tem muitas igrejas por aí, irmão, que está cometendo adultério à vontade, e as pessoas, está tranquilo. Líderes, pastores, e as pessoas estão conformadas. O evangelho de Cristo não é isso. Eu não sigo a Jesus para perder o meu tempo. Eu não saio da minha casa para ministrar, irmãos, para contar história para você, não. Eu não fico horas, às vezes, preparando a mensagem, orando e buscando para me contar historinha. Não, eu venho aqui falar a verdade.
Talvez a verdade dói, mas é aquela que nos salva e nos leva para o céu. É essa mensagem que é de salvação. É isso que Deus quer para a nossa vida, que sejamos crentes transformados, renovados pela graça de Deus. Mas que nós não viemos ficar em cima do muro, não, porque uma hora você vai cochilar e vai cair. Lembra do Reinaldo? O apóstolo Paulo ministrando, de repente caiu de lá de cima, o terceiro andar, pá, morreu. Porque não sabia se queria ficar servindo a Deus ou ficar em cima do muro, só assistindo de longe. Não escutei nenhum glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia, ela fala de algo muito interessante. Porque aqui nós não podemos conformar com esses padrões do mundo, mas sim conformar o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia vai dizer para nós? Que nós sejamos imitador de quem? Nós temos que imitar a Cristo. Quantos dá conta de imitar Roberto Carlos, né, irmãos? Imita o jogador de futebol, imita não sei o que é, imita tantos. Mas imitar Jesus não é fácil, não. Às vezes imitar a forma que Jesus andava não é fácil. Nós temos que renunciar mesmo, totalmente. Então, é isso que está acontecendo. Quando se tornamos uma nova criatura aqui, nós temos que ver o que nós devemos se tornar aqui. Alguns exemplos que Pedro está dizendo aqui que nós temos que largar. 1 Pedro capítulo 2, olha, fala assim, ó: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e todo o fingimento, toda a inveja e todas as murmurações. Não é fácil não, é, irmãos? O que tem dentro da igreja pessoas maldosas, que manipulam as pessoas. Você já viu muita gente falar assim, mas dentro da igreja tem fulano assim, tem ciclano assim. Eu falo assim, gente, olha, você já viu um cacho de banana? Todo cacho de banana vai ter uma banana podre, não vai? Não vai ter lugar 100% que você vai encontrar pessoas, todas pessoas ali são santas, maravilhosas. Todo departamento vai ter alguém que vai trazer uma decepção. Vai ter pessoas que você vai olhar, aquilo é crente? Não é não, que está vivendo um engano. É por isso que está dizendo, olha, é muito claro esse versículo aqui. Quando disse aqui sobre o engano. Às vezes você engana a si próprio, mas a Deus ninguém pode enganar. Talvez o homem pode enganar a si próprio, mas a Deus ele não pode enganar. Não podemos viver no engano. E esse versículo é tão forte. Fala de fingimento, de inveja, de murmurações. É isso que Pedro está dizendo. Se eu sou uma nova criatura, eu tenho que deixar isso tudo. Se eu servir a Cristo, eu tenho que deixar de ser fingido, de estar no engano. É isso que Pedro está dizendo. Ou nós somos ou não somos. Ou nós entramos de verdade no Evangelho, ou nós não entramos. A Bíblia diz, quem é sujo se suja mais, quem é limpo se limpa mais. Com Deus não tem meio termo não, irmãos. A Bíblia fala sim ou não, passou disso, é procedência do maligno. No verso 5 ainda de 1 Pedro, no capítulo 2, vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem somos nós aqui, irmãos? Pedras vivas.
Quem somos nós aqui, irmãos? Somos edificados casa espiritual. Você é uma casa? Sacerdócio santo. O que significa sacerdócio santo? Você é alguém que é separado do pecado. Está dizendo aqui que nós somos alguém que é espiritual, alguém que pode agradar a Deus. É isso. Quem é nova criatura aqui? Você tem dúvida, irmãos? Quem é nova criatura aqui? Pode ter dúvida não. Amém? Aleluia. Nós somos uma nova criatura. Nós temos que ser transformados. E aqui, quando quer dizer concordar ou conformar, significa a mesma coisa de concordar. Se eu conformo com o mundo, eu estou concordando com o mundo. Eu sou o quê? Cúmplice. Se eu olho o engano e o erro e falo assim, eu estou conformado, isso aí está normal, eu estou conformado, eu estou concordando, eu estou sendo cúmplice do pecado. Não posso. Deus diz que ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o ser humano de qualquer jeito, mas as práticas que ele comete, Deus rejeita. Deus não ama. É isso que Deus está dizendo. Paulo está dizendo assim, que está estimulando a igreja, como ele está dizendo aqui, que não podemos tomar forma do mundo, não podemos concordar com o mundo. Então, irmão, devemos ser inconformados. Quem vai ser inconformados aqui? Você tem que ser inconformados, não concordar com a aparência do mundo. Para nós quase encerrarmos aqui, concluir, em João no capítulo 2:18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. Ele está dizendo que é a última. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo todo está no maligno. Não ameis o mundo, porque quando nós lemos Bíblia, nós temos que respeitar as vírgulas para nós entender, viu, irmãos? Senão nós acelera e não entendemos nada. Nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, você vê que toda palavra tem uma vírgula, para nós entender mesmo, para nós observar o que está falando mesmo. O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é corrupciência da carne, e a corrupciência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que versículo mais interessante. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Apóstolo Paulo está dizendo que esse sistema é todo do maligno. Tudo que oferece no mundo para o pecado é o sistema do maligno. Tudo que é bom para a carne, tudo aquilo que traz, às vezes, irmão, aquela alegria da carne, as paixões da carne, é do maligno. Mas uma coisa eu entendo aqui, apóstolo Paulo está dizendo sobre algo, aquele que ama o mundo, o Pai não está, é forte, né? Se eu amar o sistema do mundo, se eu amar as coisas do mundo, o amor de Deus não está sobre a minha vida. Aí uma interrogação: como está a nossa vida? Quem nos tem amado? Com o que nós tem conformado? É por isso que ele está dizendo: filhinhos, já é a última hora.
Aqui ele está dando uma exortação, olha, vigia. Já está chegando a última hora. Cristo nos chamou para ser sal da terra e luz da terra, quem crê nisso? Não podemos conformar com as músicas profanas. Olha, tem filho de crente que está dançando os funk, não está nem aí. Está cantando as músicas profanas, eles não estão nem aí. Tem crente que põe até nos stories lá as músicas profanas e achando que está tudo normal, mas conformando com aquilo. Tem, irmãos, não é hipocrisia. Quando a pessoa não sabe o que significa uma coisa, mas quando sabe é uma coisa. Eu lembro que uma irmã uma vez foi para a igreja com uma blusa e tinha uma frase escrita em inglês. E o pastor sabia falar inglês. E falou para ela: sabe o que está escrito na sua blusa aí, irmã? Eu falei: não, eu sou uma vaca. Não sabia, né, coitado? Se ela soubesse, ela não ia usar essa blusa de jeito nenhum, né? Não tem como, né? Só quem sabe inglês mesmo vai traduzir o negócio. Quando não sabe, é uma coisa, mas quando sabe, você vai usar. Mas tem crente, irmãos, mesmo sabendo que é errado, ele quer colocar o negócio. Então é difícil demais. Então, para nós entender aqui que não podemos conformar com esse mundanismo dentro da igreja. Ou a igreja é santa. Antigamente, as pessoas adaptavam a igreja. Você chegava na igreja, você adaptava o sistema da igreja, a doutrina da igreja, as regras da igreja. Hoje a igreja tem que adaptar o ser humano. É diferente. Já viu isso? É por isso que é tanta igreja. Se eu não gostar de lá, que ela está pregando duro demais, está falando demais do pecado, eu vou para aquela lá, porque ela até carnaval eles fazem. Até quadrilha lá dança. Aí tem igreja para tudo quanto é tipo, irmãos. Aí a igreja tem que adaptar o ser humano. Não é mais o ser humano que chega e adapta a igreja. Então uma coisa que nós temos que ver nos dias de hoje o que está acontecendo. Porque tem um exemplo muito grande aqui. Porque Daniel, ele não adaptou o sistema dos manjares do rei. Olha a diferença. O rei queria que ele adaptasse o sistema errado. Ele falou: não vou adaptar, eu vou fazer a diferença. Eu estou aqui, mas eu não vou agradar o rei e desagradar a Deus. O segredo é esse, irmão. Seja quem for, pode ser parente seu, pode ser amigo seu, pode ser a pessoa mais íntima seu. Procura agradar a Deus. Não agrada ninguém para desagradar a Deus, não. Seja quem for, se achou bem, se comeu pouco ou muito, agrade a Deus. Agrade a Deus, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. É isso que nós temos que fazer. O último versículo para nós encerrar, agora é sério. Tiago 4, verso 7. Portanto, submetem a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de... O segredo aqui é nós resistir o diabo. Mas como resistir o diabo, pastor? Um exemplo. Jesus estava no deserto, 40 dias de jejum. O diabo estava oferecendo várias coisas para ele, não estava? Olha a oportunidade, Jesus está com fome, jejuando. Mateus 4. Se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforma no pão. Coma. Para que ficar com fome? Como Jesus resistiu o diabo, ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava fazendo uma resistência. Sabe o que é isso, irmão? O diabo te oferece uma coisa, ele insiste numa coisa, você lembra daquilo que Deus te ofereceu, da promessa que Deus tem para você. Resiste ele com a palavra, com a oração. Resiste ele vigiando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma do mal. Olha o que está dizendo. Para nós afastar de toda forma do mal. Sabe por quê, irmãos? Uma hora ou outra o mal pode contaminar. Se uma pessoa era viciada no álcool, se eu todo dia visitar o boteco, irmãos, é uma tentação grande demais, né? Já é difícil que ele já está passando no boteco, lá é um pano com pinga já, para o povo sair lá de fora, sentir o cheiro. Você imagina, todo dia você está lá, eu vou ver só meu amigo, vou passar ali só para cumprimentar o meu amigo, quando você vê, ó. Então tem que afastar do mal. Se nós não escolhermos o lugar que nós queremos para servir a Deus, irmãos, e queremos ficar infiltrados naquilo que é o mal, o velho homem pode ressuscitar. O velho homem pode voltar para trás. São coisinhas pequenas que Satanás pode lançar para tirar nós da presença de Deus. Quem está entendendo? 2 Timóteo 2:22 vai dizer: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça da fé, o amor e a paz com aqueles que o coração puro invoca ao Senhor. Fuja dos desejos malignos. Não é fácil fugir dos desejos malignos, não, irmão. Toda hora Satanás oferece uma coisa, mas a Bíblia está dizendo para nós fugir, seguir a justiça e a fé. E aqui, para nós encerrarmos, nós vivemos nesse mundo corrompido. O diabo está deitando e rolando, destruindo. E quando nós falamos de nova criatura, nós olhamos para trás e olhamos como nossa vida era antes. No pecado, no álcool, na prostituição. Quanto tempo nós perdeu amando o sistema do mundo. Mas hoje nós podemos entender que com Cristo, irmãos, vale a pena servir a Cristo. Tem os momentos difíceis, tem os desafios, mas nós sabemos que com Cristo nós podemos confiar nele e acreditar que nós estamos seguindo o caminho certo. Fica de pé, eu quero orar com a igreja. Jesus já está chegando para nos levar para a Nova Jerusalém. E nós vamos orar, então um pedido de oração também da irmã Helenice, oração pela família. Aleluia. E nós vamos orar também em cirurgia, né? Senhor Deus, está aqui esse pedido de oração que nessa noite nós apresentamos ao Senhor. A família da irmã Lenice e toda a família que está aqui presente. O Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz o grande milagre. Queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui presentes e famílias que nos assistem. Também nós oramos, Pai, pela vida dessas pessoas, ó Pai, que necessitam de algo extraordinário na vida delas. Pois nós sabemos, Jesus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Tem pessoas que saíram da sua casa hoje, ó Pai,
para receber algo do céu. E eu quero ministrar na vida dos teus filhos agora aquilo tanto que os teus filhos precisam, que ainda essa semana que se iniciou hoje seja uma semana de vitória, de bênção, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de cura, seja uma semana, ó Pai, que a qual o Senhor vai intervir no mundo espiritual, toda maldade, toda inveja, toda macumbaria, tudo que foi feito contra o teu povo. Senhor Deus, agora toda obra que foi feita para destruir casamentos, toda obra que foi feita para destruir família, toda obra que foi feita agora, Pai, nas encruzilhadas, no cemitério, aonde for, Pai, para destruir vidas, nós aniquilamos agora no mundo espiritual. Quero profetizar que essa semana vai começar uma semana de resposta do céu, semana de bênção que vai ser derramada sobre a vida dos teus filhos. Pai, aquilo que os teus filhos, ó Pai, que já perdeu até a esperança, o Senhor é o Deus do impossível que pode trazer à tona novamente. Deus, oro por essa cirurgia, ó Pai, que o Senhor, Pai, vem dar graça, que tudo vem correr bem, Jesus. Oro, Senhor, pelos ó Pai, que afastaram da Tua presença, aqueles que se encontram perdidos no mundo, sem esperança, aqueles que estão assistindo e ouvindo, que às vezes está afastado do Teu caminho, que eles venham refletir nessa noite, a voltar, Jesus, novamente, Senhor, seguir ao Senhor. Firma os nossos pés, Pai, nesta rocha eterna. Nos ensina, Jesus, a andar e proceder como nova criatura. Nos ajuda a cada dia a ser transformados, ser santos. Deus, põe nós cegos para o mundo, para o sistema do mundo. Não deixe os teus filhos olhar para as coisas do mundo.